Bom dia, amados irmãos, ouvintes dessa palavra neste momento. Estamos reunidos neste momento para estudar mais uma vez a palavra de Deus, para estudar mais uma vez, meditar nas lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Arthur Fernandes Rezende, professor da classe Daniel Camargo, e sou da Igreja Batista Central de Trindade, igreja presidida pelo pastor Gerson Moreira. E é um prazer estar reunido neste momento, compartilhando da palavra de Deus com o amado ouvinte, com o amado irmão agora. E nesse estudo de hoje será a primeira lição do nosso próximo trimestre, nosso trimestre que se inaugura hoje, no mês de abril, que é sobre a vida de Paulo. A revista Palavra e Vida disponibilizou esse estudo, que é a vida de Paulo, e essa literatura ela estará disponível somente em PDF, somente em via digital, e a gente vai estar disponibilizando nos nossos grupos, no site. Na descrição aqui desse vídeo vai ter também o acesso para você acessar o site da Convenção Batista Fluminense, e estaremos então compartilhando dessa mensagem, desses estudos. O autor é o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, é o nosso saudoso pastor Exaltino, e estaremos desfrutando do que esse amado pastor nos trouxe, nos preparou, deixou como estudo para que nós possamos compartilhar, estudar sobre a vida de Paulo. E antes de iniciarmos, eu gostaria de estar nesse momento orando com vocês. Eu queria convidar nesse momento a todos vocês que estão me ouvindo a estarmos orando, intercedendo, assim como nós fazemos em nossas classes, em nossa classe Daniel Camargo particularmente, o momento que nós compartilhamos pedidos de oração, que nós compartilhamos nossos agradecimentos, nossos livramentos, o socorro que o Senhor tem nos dado a cada dia. Então eu quero nesse momento convidá-los a esse momento de oração. Também quero que você traga nesse momento à memória pessoas que estão necessitadas do auxílio do Senhor nesses momentos difíceis que estamos passando, pessoas adoecidas, pessoas doentes, sendo acometidas de doenças físicas, doenças emocionais, também necessidades físicas, necessidades materiais, que possamos estar intercedendo ao Senhor, para que o Senhor traga o socorro, para que do Senhor venha a nossa esperança e nele esteja a nossa confiança, estejamos com a fé firme no nosso Senhor. Então, que estejamos orando neste momento. Nosso Deus, querido, amado Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor, em meio a dificuldades, em meio a tribulações, até mesmo em meio a enfermidades, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos dado vida, Senhor. Que possamos a cada dia confiar em Ti, a cada dia, Senhor, nos dedicar na Tua palavra, buscar, Senhor, em crescer, em aprender mais de Ti, conhecer mais de Ti, Senhor, por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração aberto, a ter uma mente, Senhor, aberta à Tua voz, Senhor. Dá-nos, Senhor, o Teu entendimento, a Tua graça, ser, Senhor, com cada pedido, Senhor, ser, Senhor, com cada pessoa, Senhor, necessitada, física, espiritualmente, Senhor, emocionalmente, materialmente, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, com a sua boa mão, Senhor, intervindo na sua vida, na vida de cada família, Senhor, que nos ouve neste momento, que está perto a nós, Senhor, que estamos nos lembrando de trazê-la diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando destes, Senhor, que o Senhor possa estar operando sobre estes, Senhor. Dá-nos um dia na Tua presença, dá-nos um estudo, Senhor, na Tua presença. Que possamos aprender, Senhor, compartilhar desse estudo, Senhor, da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por este momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, após abordar, né, sobre a vida de Paulo, gostaria de primeiramente abordar sobre o título da nossa lição. O título da nossa lição é sobre a conversão que mudou a história. E, inicialmente, abordando esse título, né, fico refletindo por que a conversão que mudou a história? Porque essa conversão mudou a história. E então podemos concluir que, se Paulo não se convertesse, o caminho poderia ter sido suprimido. O caminho que era denominado, às vezes tinha ali aquele preceito de ser uma seita inicialmente, seria suprimido, seria silenciado. Aqueles primeiros cristãos seriam mortos, aniquilados, se Paulo não se convertesse.
As pessoas poderiam se cansar de fugir daquele que poderia lhes apredejar, lhes prender, lhes matar, daquele que estava obrigando que aqueles que eram do caminho a profanar, a abdicar de seu caminho. Mas, com Paulo convertido, guiado pelo Espírito Santo, a mensagem de salvação ela é enviada pelo caminho. Teve franca expansão, chegando aos confins da terra, no tempo em que a terra era conhecida. Através de Paulo, que poderia extinguir o caminho, essa mensagem do caminho, que Jesus Cristo está vivo, ela chegou aonde não poderia se imaginar por meio desta vida, por meio do apóstolo Paulo. E então nós podemos afirmar que esse homem não somente mudou a história de vida dele, mas mudou a história do mundo. Ele não mudou apenas a história individual, mas quando se entregou a Cristo, mudou a história. A sociedade, as religiões, os líderes supremos foram infectados pela vida de Paulo, que buscava sempre exalar o doce aroma de Cristo. O apóstolo Paulo, então, buscava sempre exalar o aroma de Cristo, buscava sempre ser orientado, guiado pelos preceitos de Cristo. E o texto básico para esse estudo sobre a conversão de Paulo, Saulo de Tarso, é o capítulo 9 do livro de Atos. A verdade é que ele reafirma a sua conversão em outros 2 textos ainda no livro de Atos, mas leamos o capítulo 9, os versos de 1 a 6, primeiramente. Atos 9, de 1 a 6. Vamos ler? Enquanto isso, Paulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que ali moravam, tanto homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caindo no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Neste capítulo do livro de Atos, percebemos a narrativa de um homem que se destacava por ser contra Cristo. A narrativa de um homem que perseguia quem queria anunciar um Cristo vivo, que queria acorrentar, levar preso quem estava anunciando, quem era conhecido por ser do caminho. Mas no fim deste mesmo capítulo, do capítulo 9, este homem ele é dominado por Cristo. E de Cristo anunciava já aos que estavam longe de Jerusalém. Um homem que tinha ambições de encerrar uma pequena seita chamada Caminho, acaba por fortalecê-la e levá-la para além das fronteiras até então imaginadas. Ele queria silenciá-los e acabou sendo o próprio megafone. Como o autor afirmou, somos então convidados a ter mente e coração abertos para caminharmos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Paulo, o cristão por excelência. Nosso estudo é dividido, então, em 4 partes que tratam da infância de Paulo, as origens, suas origens, sua transformação e, por fim, sua disposição para o serviço. Sobre sua infância, podemos afirmar sobre seus costumes, sobre
como ele foi criado, mas nada muito aprofundado, nada muito nos registros bíblicos. Apenas que, como menino e adolescente judeu, fora criado, instruído, segundo os preceitos, segundo as tradições da época. Um dos quais o próprio Paulo afirma ter sido instruído por Gamaliel e afirma ter frequentado uma escola rabínica. O próprio Gamaliel seria o mesmo que falara em Atos 5, de 33 a 40. Até então, não se sabe se defendia ou não os cristãos. Muitos afirmam ser um cristão oculto. Então, sobre sua infância, podemos afirmar que Paulo teve sua educação com formação em uma escola rabínica e, posteriormente, instruído diretamente por Gamaliel. Quem era Paulo? É interessante como o autor faz o paralelo entre Jesus e Paulo. Neste ponto, pois quase da mesma idade, mas em locais distintos, nascem. Aquele que mudou e marcou o mundo para sempre, e aquele que tornou o primeiro conhecido fora dos limites do judaísmo. Jesus nasceu, mudou e marcou a história, marcou o mundo. Em seguida, pouco tempo depois de diferença de idade, vem Paulo para tornar Cristo conhecido para além dos limites do judaísmo. E Jesus nos ordena que, assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. E o que nós vemos Paulo a fazer? Paulo nos ensina que, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. O próprio Jesus nos orienta a que nós vivamos nossas vidas de modo que nós venhamos a brilhar a luz que é Jesus. E que, através da nossa vida, as pessoas possam louvar ao Pai. E o apóstolo Paulo, ele afirma justamente a mesma coisa. Ele fala que ele não mais vive ele, mas que Cristo vive nele. A vida que ele vive é a vida de Cristo. A vida que ele vive é para fazer resplandecer, para que outras pessoas possam glorificar a Deus pela sua vida. Então, ele reafirma o que o próprio Jesus orientou, nos ordenou. Então, podemos destacar que a vida de Paulo, ela é orientada, ela é coordenada pela vida de Jesus. Então, quem era Paulo? É esse nosso próximo tópico. É interessante, então, sabermos quem era Paulo. Era uma pessoa que vivia, aspirava Jesus Cristo, vivia por Jesus Cristo. Então, o autor nos divide em 5 pontos, 5 aspectos, 5 personificações da vida de Paulo, 5 características da vida de Paulo. Paulo, pelo seu nascimento, ele era judeu, natural de Tarso. Não era um qualquer. Ele orgulhava-se da sua descendência religiosa e da sua cidade natal. Será quantos de nós temos orgulho em falar: eu sou batista e sou nascido em São Gonçalo? Muitas vezes nós falamos que somos batistas entre os dentes. E quantas vezes será que nós afirmamos da cidade em que nascemos? Então, Paulo afirmava com orgulho sua origem, sua cidade natal, sua descendência religiosa. Pela sua cidadania, ao encontro, o comandante perguntou: você é romano? E Paulo responde: sim, eu sou. O comandante falou: eu, por grande quantidade de dinheiro, adquiri esse direito. E Paulo falou: eu sou de nascimento. Então, ele era cidadão romano, de nascimento, com todos os direitos. E também Paulo era conhecido por sua cultura, por outros, inclusive, fazendo dele a defesa quando Paulo se defendeu diante de Festo. Festo falou: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ou seja, as outras pessoas reconheciam a cultura de Paulo. Paulo era uma pessoa culta. Paulo era uma pessoa instruída, meditada, letrada.
Sua religião. Então, Paulo também afirmava: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, não à lei, fui irrepreensível. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível, ou seja, na cultura de então, ele foi o mais zeloso possível, ele foi o seguidor mais zeloso possível. Espiritualmente, pois sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, espiritualmente, ele tinha um espírito humilde, ele reconhecia que era apóstolo, mas o menor de todos, porque ele não se considerava nem mesmo digno de apóstolo por ser anteriormente perseguidor de Cristo, por ter perseguido a igreja de Deus. Mas ele reconhecia a graça de Jesus em sua vida. Ele reconhecia que Deus está com ele, que a graça de Deus está com ele. Ainda o pastor Isaltino afirmou que, segundo John Stott, ele era um homem, o apóstolo Paulo era um homem intoxicado de Cristo. Então, segundo o pastor Isaltino, John Stott afirma que Paulo era um homem intoxicado de Cristo. E na carta de Paulo aos Romanos, Paulo afirma que nós fomos batizados em Cristo, ou seja, nós fomos mergulhados em Cristo. Quando Paulo afirma que nós fomos batizados, nós fomos mergulhados em Cristo, nós estamos entranhados, nós estamos tomados de Cristo. Então, se nós somos mergulhados, Cristo está ao nosso redor, então nós devemos exalar o perfume de Cristo, nós fomos tomados por Cristo. Então, Cristo está em nós, que quem chega perto de nós deve sentir Cristo. Então, nós estamos também intoxicados de Cristo. Então, será que nós estamos como Paulo, intoxicados de Cristo? Será que, como Paulo foi batizado de Cristo, nós também fomos batizados de Cristo? Nós podemos ser reconhecidos como Stott reconheceu a Paulo, intoxicado de Cristo? Então, que nós possamos reconhecer essa figura de Paulo como aquele que, aonde chegava, era reconhecido Cristo em primeiro lugar. Aonde chegava, as pessoas reconheciam, viam Cristo ali em sua vida. Então, Paulo queria isso, Paulo buscava isso a cada dia. Então, que nós também possamos buscar que Cristo seja reconhecido em nossas vidas, que Cristo seja realmente sentido quando as pessoas cheguem perto de nós. Então, sobre seus aspectos, sobre sua formação, Paulo era uma pessoa que cheirava, exalava a Cristo. A transformação, sua conversão, né, sua transformação, nas palavras de Paulo, Paulo mesmo afirma: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, só neste verso nós temos duas palavras muito opostas. Ele fala que é apóstolo e fala que perseguiu a igreja de Deus. Então, são os limites. Aquele que perseguia, agora ele é apóstolo. Não somente pela sociedade, mas também pelo próprio apóstolo, pelo próprio Paulo. Como ser chamado de apóstolo, sendo outrora um perseguidor da igreja de Deus? Como que a pessoa poderia se aproximar de Paulo para ouvir a sua mensagem, sabendo que era ele quem levava presos? Era ele quem dava ordem para apedrejar. E aqui nós podemos também relatar como nós vamos querer chegar perto de um ladrão, de um corrupto, para que esse seja um cristão fiel, um dizimista, um assassino a um evangelista. O nome Paulo chocava muitas almas caridosas, humildes naquela época, mas foi um homem transformado por Deus. Quantos nomes nos chocam hoje? Quantos nomes nós não queremos citar ou nos aproximar
hoje? Porque são perversos? Porque são maldosos? Paulo foi transformado por Deus. Eu fui transformado por Deus. Você foi transformado por Deus. Pode ser transformado por Deus, como Paulo foi transformado por Deus. Quantos nomes nos dão calafrios, mas se orarmos com fé, podem ser transformados de perseguidores, de perversos, para anunciadores, para arautos, para pregadores da palavra de Deus. Se orarmos com fé, Paulo era um perseguidor, se tornou um apóstolo de Deus, se tornou um apóstolo de Cristo. O próprio livro de Atos faz o registro da conversão de Paulo 3 vezes, como uma testemunha num júri, como alguém acusado, um réu num júri, que tem que falar várias vezes a sua história para que as pessoas se certifiquem que ele não está cometendo nenhum erro, para que se certifiquem que ele não inventou aquela história e alguma falha em sua memória o entregaria. A história é verdadeira. A história não é um teste, não era uma tese, não era um conto, mas era a sua vida. Outras pessoas comprovaram, as pessoas que estavam do lado de Paulo ouviram aquela voz, mas não entendiam. Ou seja, havia testemunhas para comprovar que o que Paulo havia experimentado era verdadeiro. Mas em todos esses testes, Paulo tem a convicção que encontrou com Jesus. Sim, foi ali no caminho para Damasco que Jesus transformou a vida de Paulo, de perseguidor para pregador. Não foi uma alucinação, não foi mas foi um encontro marcado com Jesus, por Jesus. Não foi uma alucinação, foi um encontro marcado com Jesus, por Jesus. Se voltarmos, podemos ler a partir do verso 4 até o verso número 8. Atos 9, de 4 a 8. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam vigiando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e levaram para Damasco. Então, ele teve o seu encontro com Jesus, foi transformado por Jesus. Jesus indagou: por que me persegue? E Saulo, então, perguntou: o que devo fazer? O autor afirma: que impacto, que choque! Ele não perseguia seguidores de uma superstição. Paulo não perseguia seguidores de uma superstição, mas perseguia alguém vivo, alguém que agora o alcançara, que o derrubara. Jesus era real, está vivo, e Paulo o perseguia. Caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. Não com ódio, com que o próprio Paulo caçava, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus prova a graça. Então, enquanto Paulo perseguia-se com raiva, com ódio, Jesus o perseguiu com ternura, mostrando o que é a graça de Deus. Então, quem tem um encontro com Jesus prova a graça que Deus nos oferece. E disposição para o serviço. Quando nos encontramos genuinamente com Deus, somos levados a servi-lo. Quando nos encontramos genuinamente com Deus, somos levados
a servi-lo. Verso 4, a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? No verso 5, Paulo pergunta: quem é o Senhor? Então, quando encontramos genuinamente com Deus, somos levados a servi-lo. E muitas outras vidas na Bíblia encontraram-se com o Senhor e se dispuseram a servi-lo. Podemos lembrar o encontro de Samuel. Então o Senhor veio e ficou ali, como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel 3:10. Mais à frente nós temos ainda outro exemplo. Em seguida, ouvi dizer o Senhor: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías conversando com Deus, com o Senhor em seu encontro. Isaías 6, verso 8. E em Atos 22, verso 10, quando mais uma vez ele repete o seu encontro com Jesus, ele fala: perguntei, Senhor, o que devo fazer? Então, Paulo aqui, ele perguntou a Jesus: Senhor, o que devo fazer? Após encontrar genuinamente com Jesus, nós nos dispomos, somos levados a servi-los. Somos encorajados a servir a Jesus quando nos encontramos com Jesus. Nosso próximo passo é servi-lo. Nosso próximo passo é servir a Jesus. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Somos constrangidos pelo amor de Cristo a servir ao nosso Deus. Somos constrangidos pelo amor de Cristo a servir ao nosso Deus. Paulo nos orienta a segui-lo como ele segue a Cristo. Se fomos realmente transformados por Cristo, devemos entender que devemos servir. Se fomos realmente transformados por Cristo, devemos entender que devemos servir. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em suas cartas, Paulo também afirma que agora que fomos transformados por Cristo, andai com Ele, devemos andar com Cristo, devemos servir a Cristo, fazer o que Cristo faria, que era servir a todos. Então, que nós podemos concluir após reconhecer da origem de Paulo, após reconhecer da transformação de Paulo, após reconhecer que devemos servir, devemos nos dispor ao servir como Paulo serviu. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. O coração de Paulo foi transformado pela graça de Cristo. Então, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Então, que nós possamos abrir os nossos corações para que os nossos corações sejam transformados pela graça de Jesus. E que nós possamos abrir os nossos corações para que outros corações possam também ser transformados pela graça de Jesus. Será que outros corações não são transformados pelo fato dos nossos corações estarem endurecidos? Porque nós julgamos quem deva ou não deva ser transformado pela graça de Jesus, que é imensurável, que é sem fim, enquanto nós queremos escolher. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. Se nós queremos saber o propósito de Deus, queremos ter uma vida com propósito, queremos saber o nosso serviço, queremos saber qual o nosso sentido, devemos descobri-lo em Cristo. Devemos descobri-lo vivendo com Cristo, andando com Cristo,
buscando Cristo a cada dia em nossas vidas, andando como Cristo andou, entregando nossa vida a que Cristo vive em nós, como afirma Paulo várias e várias vezes. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Você é convertido? Sirva. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Se nós tivermos nosso encontro genuíno com Deus, se nós tivermos nosso encontro genuíno com Jesus, fomos transformados, convertidos por Jesus, nós devemos ansiar, nós devemos desejar servi-lo. O serviço deve ser parte do nosso dia a dia. Devemos buscar servir ao Senhor com alegria. Então, que nós possamos a cada dia servir ao Senhor, que nós possamos a cada dia buscar servir ao nosso Senhor. Para encerrar, vamos orar, pedindo a Deus que nos dê realmente um coração transformado por Jesus, sensível a todo aquele que necessita da salvação e disposto a servir a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, por estarmos reunidos, por estarmos unidos em Ti, Senhor, pelo Teu amor. Graças te damos, Senhor, porque a cada dia possamos desfrutar do Teu amor, da Tua verdadeira graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ter enviado a Jesus para o sacrifício, para libertar, para curar, Senhor, nossas vidas, nos livrar dos pecados, Senhor. Que possamos ter a cada dia o coração sensível, Senhor, a sermos transformados por Ti e anunciar a Tua palavra para que outras vidas sejam transformadas também pelo Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que possamos a cada dia nos dispor, Senhor, ao Teu serviço, Senhor. Possamos ser felizes, Senhor, servindo a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor. Possamos crer a cada dia que o Senhor é quem nos sustenta a nossa vida, Senhor, a nossa casa, Senhor. Senhor Deus, conosco, Senhor, nesses momentos de dificuldades, nesse momento, Senhor, de angústia, às vezes de sofrimento que possamos estar passando, Senhor, mas que o Senhor possa nos dar, Senhor, sabedoria, possa nos dar calma, tranquilidade em meio à tempestade, Senhor. Senhor Deus, com pessoas que carecem de Ti, pessoas adoentadas, Senhor, o Senhor possa nos guardar. Muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.